Boa noite, irmãos. Graça e paz. Feriadão, né? Todo mundo descansado. Bom seria se o feriado fosse amanhã, que aí poderia até meia-noite hoje. Mas amém. Hoje nós vamos falar a respeito da carta para a igreja de Tiatira, que é a próxima aí na sequência que nós estamos estudando. Então abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 18 ao 29. Obrigado, João. Apocalipse, capítulo 2, de 18 a 29. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que me conheceram, como eles dizem, as coisas, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferroas governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então essa é a carta para a igreja de Tiatira. É a maior das cartas, né, que contém mais versículos aqui. A igreja de Tiatira, assim como as outras, né, era uma igreja que ficava localizada na província romana da Ásia, na cidade de Tiatira, né, nos tempos do Império Romano. Então ela também tinha a sua importância. Por quê? Porque ela ficava localizada a cerca de 80 quilômetros de Esmirna, no caminho para Pérgamo, que era a capital ali da província. Então Tiatira também era um grande centro comercial. Era um lugar onde muitas cargas passavam, onde recebiam muitas pessoas também, apesar de ser, das que nós vimos até agora, a menos importante das cidades, certo? Porém, como nós já vimos aqui nos outros estudos, né, em relação às outras igrejas, o comércio em Tiatira também tinha uma ligação muito forte com as questões que envolviam a idolatria do povo, os cultos pagãos e todas as práticas pagãs que aquele povo cultivava, né? A adoração aos deuses, ao próprio Império Romano também. E o comércio de maior destaque na cidade era a produção e a comercialização de tecidos tingidos, de cerâmica, mas principalmente de bronze polido. Era um lugar onde as pessoas trabalhavam muito com a metalurgia, né? Com o metal. Inclusive, recentemente na Turquia,
onde hoje é localizada a região de Tiatira, foram encontradas algumas gravuras em pedras, né, com alguns escritos dedicados aos deuses, que faziam menção, inclusive, a essa profissão que tratava do bronze polido. Então isso nos leva a crer que essa profissão talvez fosse a mais importante entre eles, ou aquela que mais empregava pessoas naquela região. Nós também não temos a informação exata de quem fundou a igreja de Tiatira. Algumas pessoas sugerem que Lídia, uma mulher que era nascida naquela cidade, posteriormente se mudou para Filipos, onde foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, que talvez ela tenha retornado para sua cidade natal e iniciado ali então o trabalho com a igreja. Só que não existe nenhum tipo de comprovação que sustente essa tese, é só uma tese. Né? O mais certo para que nós entendamos aqui é que talvez alguém que tenha sido evangelizado pelo apóstolo Paulo durante uma das suas viagens missionárias tenha iniciado o trabalho com a igreja ali. Pode ter sido ela, mas pode também não ter sido. O fato é que a igreja existia, estava ali, e perante Deus tinha o seu peso, tinha a sua contribuição e tinha aquilo que ela precisava também ser mudada, né, nas suas ações, nas suas práticas. Então, assim como todas as cartas, Jesus começa se apresentando, né, ele vai dizer: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Aqui a gente já encontra uma certa referência, né? Como nós já dissemos, sempre a maneira como Jesus se apresenta no início das cartas tem relação direta com o contexto em que aquela cidade estava, com o contexto em que aquelas pessoas viviam. Então nós acabamos de falar aqui que o trabalho com o bronze polido era talvez aquele que de maior importância no meio deles. E Jesus se apresenta a eles como aquele que tem pés de bronze polido. E quando Jesus se apresenta dessa forma, quando ele se intitula dessa maneira, com essa característica, ele estabelece diante daquele povo, diante daquela cidade, daquela igreja, a soberania que ele tem em relação àquelas pessoas, demonstrando que ele é superior, que ele é maior. Por quê? Porque aquilo que era o centro do sustento daquela cidade era os pés que Jesus pisava. Então aquilo que era de extrema importância para ele estava sob os pés de Jesus. Isso estabelece um grau de soberania de Deus, um grau de elevação. Isso demonstra, quando Jesus está falando com eles, Jesus está demonstrando a eles que quem fala a eles é alguém muito superior, muito maior do que eles. E somado a isso, quando Jesus diz ter olhos como chama de fogo, igualmente dentro dessa simbologia também, Cristo ele vai mostrar que nem mesmo o metal que era utilizado por eles para manter o seu próprio sustento seria capaz de resistir aos olhos de fogo de Jesus, ao olhar de fogo. Né? E trazendo para um outro entendimento, uma outra simbologia, era fazer com que aquele povo entendesse de que os olhos de Jesus eram capazes de penetrar o mais profundo deles, que não havia nada que poderia ser encoberto dos olhos do Senhor. O seu olhar, como chama de fogo, era capaz de penetrar toda a intimidade daquele povo, tudo aquilo que aquele povo era. Nada poderia ser tão forte que o fogo não pudesse penetrar, não pudesse amolecer, não pudesse desmanchar. Então, essa é a ideia, quando Jesus se apresenta a eles. Resumidamente, é uma ideia de soberania, que demonstra Cristo realmente no controle de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas também. E aí na sequência, Jesus então, ele elogia aquela igreja. Ele declara conhecer as suas obras, conhecer o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E na verdade, segundo aquilo que o próprio Jesus diz aí, as últimas obras daquela igreja, elas eram maiores e mais numerosas do que
as obras que eles tinham no início, quando a igreja surgiu. Inclusive, alguns estudiosos do Apocalipse chegaram a um consenso de que esta igreja ela tinha por volta de 4 décadas quando essa carta foi escrita, ou seja, ela tinha 40 anos já. Então isso demonstra que era uma igreja bem estabelecida, uma igreja com raízes, com as suas bases bem definidas. Nenhuma igreja vive por 40 anos tendo as suas obras aumentadas, né, crescentes, aumentando, tendo mais e mais obras, se ela não for uma igreja fiel a Deus, uma igreja que tem as suas bases bem definidas. Então, a igreja de Tiatira, ela era vista por Jesus como um ministério humilde e que sustentava claramente a sua fé, a esperança e o seu amor. Essas qualidades nós vamos ver Paulo citando, por exemplo, aos Tessalonicenses, quando ele faz alguns elogios a eles. 1 Tessalonicenses 1:3, Paulo diz: lembramos continuamente diante de Deus, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, também em Tiatira havia um amor prático que resultava no servir, que resultava nas obras, e além de uma forte fé e esperança que levava aquele povo a perseverar na fé, a continuar a sua jornada. E Jesus não para aí. Ele diz conhecer as obras deles e conhecer e reconhecer que o que eles estavam fazendo agora, naquele momento, era muito maior do que aquilo que eles faziam lá no início, quando eles foram instituídos como igreja, né? Então, a igreja de Tiatira, irmãos, ela entendia que a vida cristã, ela está em constante crescimento. Ela acontece de maneira a levar as pessoas a se desenvolverem. Eles entendiam que no cristianismo, para eles se manterem diante do Senhor e se manterem diante dos ensinos de Cristo, eles precisavam crescer, eles precisavam amadurecer, eles precisavam alcançar novas coisas, novos lugares. Para quê? Para que o reino se expandisse. Por exemplo, enquanto Éfeso, a nossa primeira igreja que nós estudamos, estava regredindo, Tiatira estava avançando. A igreja de Éfeso, ela estava abandonando o primeiro amor, mas a igreja de Tiatira, ela estava superando as obras do início, motivados pelo amor que eles tinham a Cristo, pelo amor que eles tinham a Deus. Nós vimos que a igreja de Éfeso, eles se mantinham fiéis, não permitiam que os falsos ensinos entrassem no meio deles, porém, era uma igreja que já não amava mais, que já não vivia a prática das boas obras por amor a Cristo, primordialmente. Já a igreja de Tiatira não sofria desse mal. Eles sofriam do contrário, na verdade, nós vamos ver aqui, né? Mas nós vamos ver o amor que eles tinham sendo elogiado, né? Sendo elogiado por Jesus. Só que, se na carta de Tiatira Jesus elogia a igreja por suas boas obras, pela sua fé, pela sua perseverança, pelo amor que eles tinham, ele também repreende aquela igreja pela negligência deles em combater certas práticas e certos costumes que estavam se propagando no meio deles. Então, acima de tudo, a mensagem de Cristo aos cristãos de Tiatira, para aquela igreja, é uma mensagem de advertência, de exortação para um grande mal que estava crescendo no meio deles, que poderia levar muitos a se perder. Então, essa igreja, diferente de Éfeso, como nós já falamos, que perdeu o seu primeiro amor, ela cresceu em amor e em fé, né, com serviço, com perseverança. Então, eles estavam seguros, eles estavam estabelecidos ali, como nós já dissemos. Só que, junto com essas virtudes, existia um vício no meio deles que era extremamente nocivo, extremamente perigoso, né? O risco não está vindo de fora, né, do Império Romano para com eles ali,
propriamente dito. O risco estava dentro. O risco acontecia ali dentro deles, no meio do povo, no meio da igreja. O problema estava ali dentro, e não em relação àquilo que vinha de fora, propriamente dito. Óbvio que eles também passavam por perseguições, eles eram também pressionados em relação à fé deles, só que Jesus considera ser um problema maior a eles, as mentiras que estavam sendo pregadas ali dentro. Porque era isso que de fato estava confundindo a mente de muitos e fazendo com que eles se perdessem. Antes o maior problema deles fosse a perseguição que vinha de fora. E que eles morressem, né, assim como outras igrejas que nós já vimos, morressem por se manter fiel, como era em Esmirna, por exemplo. Mas esse não era o problema deles. Então, o principal problema aqui da igreja de Tiatira tinha um nome: Jezabel. Nós não podemos aqui afirmar com certeza que, de fato, aquela mulher que se dizia profetisa se chamava Jezabel. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja apenas uma referência a Jezabel do Antigo Testamento, assim como Balaão, que nós vimos na igreja de Pérgamo, né, na aula passada, no estudo passado. Né, mas o foco aqui é em relação àquilo que representava aquela mulher. Então, tal qual estava Jezabel para o Antigo Testamento, estava esta mulher, né, dita profetisa, para aquela igreja também, levando, confundindo as pessoas e fazendo com que aqueles irmãos caíssem nas mesmas práticas. Então, o que estava acontecendo em Tiatira? A idolatria e a imoralidade sexual estava tomando conta da igreja, estava entrando dentro da igreja. Então, como na Babilônia, onde Jezabel fez com que os seus seguidores se tornassem cúmplices, né, das prostituições do mundo, tanto no corpo quanto na alma, aqui, nesse caso, em Tiatira, essa mulher estava fazendo a mesma coisa. Então, seguir Jezabel nessa situação significava partilhar, de certa forma, da Babilônia terrena. Significava aderir às mesmas práticas daquele povo. E renunciar a ela significaria, então, partilhar da Jerusalém celestial. Então, qual que foi o grande erro da igreja de Tiatira? Como nós já dissemos, toda a vida econômica da cidade, ela era organizada em associações comerciais. Então, existia associações dos padeiros, as associações dos metalúrgicos, as associações dos tintureiros, as associações das pessoas que trabalhavam com cerâmica, enfim, eram várias associações comerciais divididas entre as profissões que eram mais populares da região. E para cada uma dessas associações existia um deus, ao qual eles se reuniam para dedicar, né, os seus banquetes, as suas festas e os seus cultos. Então era praticamente impossível pertencer à vida social e à vida econômica da cidade sem aderir a essas práticas. Porque se você entrasse para uma dessas associações para trabalhar, você praticamente seria obrigado a cumprir com as demandas daquela associação e participar, então, dessas situações. Então, uma vez que uma pessoa passasse a fazer parte dessas associações comerciais, era esperado dessa pessoa, então, que ela participasse das festas pagãs, dos cultos para os deuses, dos cultos para o imperador, que essas pessoas praticavam. E diante disso, dentro desses cultos, dessas reuniões que eles tinham, ali acontecia então, deles comerem dos alimentos consagrados aos deuses, além dos rituais de prostituição, tanto de maneira física, quanto uma prostituição religiosa, digamos assim, visto que eles estavam dando adoração a outros deuses que não o nosso Deus, ok? Então, o cristão da igreja de Tiatira, assim como todos os outros cristãos fiéis das outras igrejas,
eles não tinham vida fácil. A vida deles era uma vida um tanto quanto complicada, digamos assim, né? Se eles não participassem de nenhuma associação, logo eles não teriam trabalho, dificilmente conseguiriam sobreviver. Se eles participassem, dificilmente eles conseguiriam fugir das práticas daquelas associações. Eles poderiam tentar, com certeza, eles faziam isso, porque eles tinham que sobreviver, eles tinham que comer, eles tinham que trabalhar para tirar o sustento das suas famílias. Só que a perseguição que eles sofreriam por conta disso, talvez seria uma perseguição que os levasse à morte, ok? Então, se ele resolvesse participar dessas associações, então ele teria que aderir àquilo que era praticado ali, era uma regra, era uma lei. Se eles não participassem, então eles estariam demonstrando a sua fidelidade a Deus, demonstrando que eram de fato crentes fiéis e que não estavam abrindo mão, fazendo concessões, como nós já dissemos aqui algumas vezes, só que eles receberiam muita retaliação, eles receberiam muitas perseguições. E como nós já falamos também aqui algumas vezes, as perseguições que esses irmãos sofriam não são as perseguições que nós conhecemos, né? Nós citamos até o exemplo de Antipas, da igreja de Pérgamo, que, conforme diz a tradição cristã, que ele foi morto dentro de um touro de metal queimado. Eles colocaram ele dentro de um touro de metal e o queimaram até a morte. Então era esse tipo de perseguição que esses nossos irmãos sofriam por se manterem fiéis. Ok? Então deu para entender, né? E foi dentro desse contexto em que essa mulher aparece, em que essa dita profetisa, né, denominada aqui como Jezabel, ela aparece. Por quê? Ela agia seduzindo os crentes de Tiatira, trazendo a eles uma facilidade no discurso em que ela aplicava ali, que incentivava essas pessoas a comerem dos banquetes sacrificados para os ídolos, para os deuses, e também a praticarem a prostituição. Mas qual que era, de fato, essa lábia que essa mulher tinha? Como que ela convencia essas pessoas, sendo que elas sabiam já? Essas pessoas, esses irmãos, eles sabiam que eles não deveriam cultuar a outros deuses. Eles sabiam que eles não deveriam comer dos banquetes que eram consagrados a outros deuses. De que maneira essa mulher conseguia, então, convencer parte dessas pessoas? O que ela ensinava? Até com um certo apoio de uma prática do mundo grego da época, ela ensinava que aqueles irmãos poderiam aderir às práticas dos cultos, das reuniões, eles poderiam comer daqueles banquetes, eles poderiam se prostituir sem que o seu espírito fosse afetado. Essa era a ideia. Então, o corpo experimentaria do pecado, viveria no pecado, mas o espírito não seria tocado em momento algum. Essa era a ideia que ela defendia. Isso é algo que João, por exemplo, ele lutou durante grande parte do seu ministério, lutando contra o gnosticismo. Paulo também. Isso faz parte dessa religião, do gnosticismo. Acreditar que o espírito se mantém puro, se mantém santo, ainda que o corpo pecar. Ok? Então, essa era a ideia que ela tentava passar. Então, ela ensinava que o crente podia explorar as coisas profundas de Satanás em seu corpo, que é o que diz lá, o versículo 23 ou 24. Experimentar de todos os prazeres da vida sem prejudicar o espírito. Então a ideia que ela apresentava aqui para os crentes de Tiatira era que para eles vencerem a Satanás, eles precisavam conhecê-lo de forma profunda. E para conhecê-lo, eles precisariam experimentar das coisas que Satanás estava oferecendo a eles. Sabe aquela história de conhecer o inimigo? Para lutar contra ele melhor, conhecer as suas armas? Essa era a jogada dela. Que os crentes de Tiatira precisavam
conhecer, né, das estratégias, daquilo que Satanás estava oferecendo, para que assim eles tivessem força para lutar contra ele. E com esse discurso, ela levava algumas pessoas a crerem que elas podiam participar de todas essas práticas da vida pagã, para que assim elas fossem não só aceitas nas associações comerciais ali, pudessem trabalhar e tirar o seu sustento de maneira tranquila, sem serem perseguidos, no caso, e sem que com isso eles se tornassem infiéis a Deus. Correto? Trazendo para a nossa realidade aqui, irmãos, quantas concessões nós fazemos na nossa vida para conseguir coisas, para chegar em lugares? Talvez nós tomamos vantagem no nosso trabalho de alguma forma. Quando a gente vai marcar o ponto, a gente ganha alguns minutinhos ali. Ou a gente conta aquela mentirinha para a gente se sair bem, para a gente não ser interpretado e não ser perseguido pelas pessoas que estão ali. Mas aí, no final do mês, eu tenho meu salário, eu vou dar o dízimo. Então eu vou continuar sendo crente. Então aquilo que eu estou fazendo lá, a forma como eu estou agindo no meu trabalho, se eu estou sendo desonesto, não estou pagando minhas contas, mas eu estou vindo na igreja, dando meu dízimo, então está tudo certo. Comparando, trazendo para a nossa realidade contemporânea, seria mais ou menos isso. Nós fazermos concessões, abraçarmos a vida, abraçarmos os prazeres da vida, abraçarmos as facilidades da vida, deixarmos de ser cristãos fiéis e honestos diante do Senhor, simplesmente para fazer as coisas darem certo para nós, ou para não sermos perseguidos, ou para ninguém encher nossa cabeça, para ninguém ficar amolando as nossas ideias ali, nos zoando, alguma coisa do tipo. Mas, no final de semana eu vou para a igreja, eu sou crente. Eu vou orar, vou agradecer a Deus. Mesmo que o meu trabalho, ele não é um trabalho muito honesto, Deus me deu, está me dando sustento. Então, calma lá. Esse tipo de concessão nos torna como esses crentes de Tiatira. Correto? Óbvio que não da mesma maneira aqui, porque nós estamos falando de cultos a outros deuses, nós estamos falando de prostituição. Só que nós pervertemos o nome do Senhor constantemente, nós nos prostituímos espiritualmente falando, quando nós vivemos as nossas vidas segurando na mão do pecado. A gente segura um pouquinho e solta rapidinho, segura mais um pouquinho e solta, só para passar pelas dificuldades da vida de maneira mais rápida e mais segura. Então, qual que é a repreensão de Deus para essas pessoas, para esses irmãos que estavam ali? Não havia qualquer desculpa sequer para que a igreja de Tiatira tolerasse Jezabel e a pregação que estava escondida diante de tanta corrupção. Ela vinha com um discurso manso, sereno, um discurso em que aparentemente trariam muitos prazeres para as pessoas, muita satisfação para as pessoas, mas que por trás disso estava totalmente corrompido, sujo. Ok? E aqueles irmãos, tendo o conhecimento que tinham, sendo uma igreja enraizada, uma igreja com raízes firmes, que tinham boas obras, que perseveravam na fé, que não se deixavam levar, que amavam, eles não tinham desculpa para tolerar esse tipo de pregação, esse tipo de prática no meio deles. Como nós vemos ali no versículo 21, Deus deu chances a ela, para que ela se arrependesse. Mas o que o próprio Jesus diz na carta é que ela não quis se arrepender. Então, não havia nenhum tipo de precedente aqui, nenhum tipo de desculpa que poderia ser dado. Deus foi bondoso, misericordioso, paciente para que ela se arrependesse. Mas ela não quis se arrepender.
E Jesus, sendo juiz sobre todas essas coisas, ele adverte o seguinte, no versículo 22 e 23, eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Então, se a igreja de Tiatira estava falhando na correção daquela mulher e daquele povo, Jesus não ia falhar. Jesus, ele simplesmente vem avisando o que ele ia fazer. Não era mais uma chance para ela. Jesus vem e diz, eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam. Existe uma concessão aqui, uma chance para as pessoas que estavam sendo enganadas por ela. Essas pessoas ainda teriam uma chance de se arrepender, caso não se arrependam, é o que diz o versículo. Mas Jesus está avisando aquele povo o que ela iria sentir na sua pele, o que ela iria viver a partir deste momento. Então, nessa sentença dada aqui por Jesus, existe uma comparação entre o leito de prostituição com o leito de enfermidade. Porque aquela mulher, muito provavelmente, de maneira intencional, ela se deitou em uma cama para se prostituir por diversas vezes. Mas a partir daquele momento, ela se deitaria em uma cama enferma para colher das consequências do seu pecado. Então, ao que nos parece, o Senhor, ele promete punir aqui Jezabel com alguma enfermidade que a levaria à morte, inclusive. Só que não para aí, porque as pessoas que estavam aceitando e vivendo esses ensinos, se prostituindo com ela, eles também seriam colocados em tribulação. Muito além disso, essas pessoas que eram chamados de filhos de Jezabel, também seriam mortos caso não se arrependessem. Alguns estudiosos vão dizer que os filhos de Jezabel aqui eram os filhos espirituais. Eram as pessoas que aderiam à pregação da mensagem dela, o discurso dela, aceitavam esse discurso e, de forma irreversível, viviam nessas práticas. Outros vão defender que os filhos citados aqui eram filhos mesmo, gerados por Jezabel, que vinham dessas prostituições. Mas eu acho que é mais provável que seja a primeira opção, né? Os filhos na fé, digamos assim, de Jezabel. Aqueles que ela conseguiu, através do seu discurso, enganar. Aqueles que ela conseguiu usurpar a verdadeira mensagem do Evangelho e levar com que cometessem essas práticas. De qualquer forma, o castigo que estava sobre Jezabel e sobre todas aquelas pessoas que se associaram às mesmas práticas, serviria de testemunho para as outras igrejas, né? Para que eles vissem, para que eles entendessem que era impossível de se escapar daquele que sonda mentes e coração, que é o que diz o versículo 23. Seria impossível de se escapar daquele que tem olhos como chama de fogo. Ok? E depois disso, vem então a promessa para a igreja de Tiatira. Em vez de trazer aqui uma lista prática de exigências para aquelas pessoas, para os crentes fiéis, Jesus, ele apenas vai exortá-los e vai incentivar que eles continuem fiéis, evitando os costumes e as práticas pagãs daquele tempo. Então Jesus, ele promete aos crentes que guardarem os seus mandamentos, que eles reinarão com ele e que estarão associados ao próprio Cristo no julgamento que irá condenar os pecadores. Perceba que esse é um prêmio muito honroso. Se imagine nesse momento você ao lado de Cristo,
tendo a oportunidade de reinar com Ele. Não é só ser recebido por Ele no seu reino. Você será recebido por Ele e a partir deste momento você vai reinar com Ele. Você vai condenar os pecadores ao seu lado, ao lado de Cristo, junto dele. A carta ela termina com uma afirmação de que os crentes fiéis não apenas reinarão com Cristo, mas ainda participarão do seu esplendor, da sua glória, né? De que maneira nós iremos ser permitidos de reinar com Cristo? O nosso conhecimento humano não é capaz de entender, não é capaz de ver. Nós não temos essa possibilidade. Só que é suficiente para que nós entendamos que a Bíblia ela nos diz que o novo céu e a nova terra será um lugar não apenas de privilégios, mas também de responsabilidades. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6:2 que os santos hão de julgar o mundo. E esse será um ato prático, não é apenas algo para sentar e observar, não. Nós vamos participar de maneira prática. E de fato isso parece ser muito justo, pensando que em vida, né, aqueles que permaneceram fiéis aprenderam a realizar as obras de Cristo. Então, que continuem a fazer isso na próxima vida ao lado de Cristo, mantendo-se fiéis a Ele, ok? E eu gostaria de aplicar de 4 maneiras. A primeira delas, a gente vai tirar do versículo 18, que é o seguinte: por maiores que sejam as obras das nossas mãos, o Senhor sempre será maior. Em sua autodescrição ali no verso 18, Cristo ele diz que seus pés são como o bronze polido. E como nós já falamos aqui, o trabalho com o bronze e com o metal era um dos carros-chefes do comércio da cidade de Tiatira. Era o tipo de trabalho que gerava muito emprego, muita renda às pessoas, que movimentava a economia daquela cidade. Então, quando Jesus faz essa referência, dizendo que os seus próprios pés são como o bronze polido, ele demonstra para aquele povo que ele é superior, que ele é soberano sobre eles, que ele está acima deles. E a representação aqui, irmãos, é de que aquilo que era o grande centro da economia da cidade, o trabalho que mais gerava renda para aquelas pessoas, era algo que, se comparado à importância de Cristo, era algo que praticamente não tinha serventia alguma. Era algo que era reduzido a nada, reduzido aos pés de Deus. E isso demonstra que a igreja de Tiatira nunca poderia se esquecer ou passar a priorizar os seus afazeres e deixar Deus em segundo plano. E esse é um ensinamento muito útil para nós hoje aqui. Quantas vezes nós temos priorizado nas nossas vidas as coisas dos nossos dia a dia, os nossos afazeres, colocado absolutamente tudo em primeiro lugar e deixando Cristo para depois. Jesus, irmãos, ele não merece a sobra do nosso tempo. Ele não merece os minutos finais do nosso dia. Ele não merece ser lembrado apenas quando nós precisamos de um milagre, apenas quando as coisas estão caminhando de maneira ruim, apenas quando nós estamos doentes, apenas quando nós não temos onde trabalhar, apenas quando os nossos relacionamentos estão em ruína. Ele não merece só esse tempo de desespero das nossas vidas. Nós precisamos entregar a Deus tempo de qualidade. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Ah, mas tempo de qualidade. Não quer dizer que se você passar 8 horas orando e lendo a Bíblia, isso será um tempo de qualidade. Nem sempre. Às vezes é de muito mais proveito 10 minutos fiéis na presença do Senhor, onde você está de fato entregando o seu tempo inteiramente ao Senhor, do que um dia todo picado, onde nós só nos lembramos
no momento de clamar por misericórdia. Nós agradecemos, irmãos, muitas das vezes nós agradecemos a Deus com a intenção de receber algo em troca já. É um agradecimento maquiado por um pedido. Que a nossa boca agradece, mas o nosso coração queima por pedir. Então, por quê? Porque normalmente o tempo que sobra para Deus nas nossas vidas é esse. É o tempo do desespero. O tempo do medo. O tempo da angústia. Não que não esteja certo. Nós precisamos e devemos correr para Deus nesses momentos. Obviamente. Só que vocês concordam comigo que é algo muito injusto, se é que nós podemos dizer assim, porque nem se nós entregássemos tudo que nós temos e somos para Deus, a gente conseguiria, equiparar com aquilo que Ele é e faz por nós todos os dias. Às vezes a gente não está nem pedindo, irmãos, e Deus está fazendo por nós. A gente nem sabe. O dia que a gente mudou o caminho do trabalho, Deus nos livrou de alguma situação. A gente não está nem sabendo. A gente não sabe nem por que a gente mudou de rota. A gente simplesmente foi por outro lugar. Para ver uma árvore diferente, para sentir uma brisa diferente. E nisso Deus já te livrou de alguma coisa. Então Deus está sempre entregando para nós alguma coisa. Acordamos, Deus já entregou a vida para nós desfrutarmos. Mas para nós entregarmos a Ele. Para nós administrarmos de maneira fiel aquilo que Ele nos deu. Então, tempo de qualidade nós precisamos entregar ao Senhor. Entregue o seu melhor momento, o melhor momento do seu dia. O momento que você tem mais disposição no seu dia. Mude os seus hábitos, mude suas práticas. Irmãos, eu tenho certeza que todo mundo aqui passa pelo menos 1 hora com o celular na mão. Por dia. Pelo menos 1 hora. Tem aplicativo no celular que mostra quanto tempo que a gente fica mexendo ali no celular. Sabe por quê? Às vezes você está falando assim, não, eu não fico não. Não fico. Só que se você parar 5 minutos no TikTok, esses 5 minutos vira meia hora de maneira tão rápida que você não percebe. Passa muito rápido, irmãos. A gente vai consumindo vídeo curto atrás de vídeo curto, e vai, e de repente, isso somado no final do seu dia, foi-se o tempo que você poderia estar entregando a Deus. Eu não sou contra, eu também uso, consumo as redes sociais, também uso todos os dias. Mas e o tempo de qualidade está ficando para quem? Para Deus, para o nosso trabalho, para o nosso lazer, para os nossos afazeres, para quem? Isso é algo que nós precisamos pensar, irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso. E analisando por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, nós não podemos nos esquecer também que as nossas obras aqui, porque talvez você possa estar pensando, nossa, eu preciso fazer mais para Deus também, né? Eu preciso me envolver mais, eu preciso amar mais o meu irmão, fazer algo por ele, eu preciso trabalhar na igreja também de maneira mais incisiva. Só que nenhuma das nossas obras aqui, nunca se esqueça disso, irá nos qualificar à salvação. Nenhuma. Porém, as nossas obras aqui, elas vão nos tornar aptos para o julgamento do Senhor. As nossas obras ou as nossas ações, elas nunca serão o meio pelo qual nós somos salvos, mas elas serão as evidências necessárias da salvação que está em nós. Nós não temos as obras para sermos salvos. Nós temos as obras porque somos salvos. Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, é justamente disso que ele está falando. Por quê? Porque não há a menor possibilidade de nós estarmos salvos, sermos salvos, se as nossas obras não condizem com a vida de alguém que, mediante a fé, foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Se nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, a consequência dessa salvação é a expressão das boas obras.
Então nós precisamos entender que o nosso melhor aqui, irmãos, ainda é pouco, pouco demais, se comparado ao que Cristo fez por nós. Porém, nós precisamos viver as nossas vidas para Ele, porque entendemos o que Ele fez por nós. Então, dar ao Senhor o melhor de nós, o nosso melhor tempo, o melhor momento de qualidade das nossas vidas, entregar a Ele, é o mínimo que nós podemos fazer diante do Senhor. Amém? Segundo ponto que eu gostaria de aplicar, baseado no verso 19. Deus, Ele está observando cada uma das nossas obras. Por isso, nós não temos como e não podemos estar acomodados e satisfeitos com aquilo que nós já fizemos. O versículo 19, ela começa com uma afirmação forte de Jesus, que ele diz: conheço as obras que você realiza. E o impacto que essa frase vai ter em nós, ele vai depender do estilo de vida que nós temos. Ele vai depender das obras que nós temos cultivado. Para a igreja de Tiatira, ouvir isso soava como um elogio, porque as obras deles eram obras boas, eles amavam, eles perseveravam, eles não abriram mão da fé, eles estavam firmes diante do Senhor, gerando para o Senhor, crescendo para o Senhor. Porém, isso vai nos ensinar, irmãos, o quanto é importante justamente o fato de nós não podermos estar acomodados com aquilo que nós temos apresentado diante do Senhor. Quais têm sido as nossas obras? Quanto nós temos dedicado das nossas vidas por fazer a vontade do Senhor de maneira fiel? Como está o nosso amor, a nossa fé, o nosso serviço? Como está a nossa perseverança pelas coisas do Senhor? Nós devemos sempre ter nos nossos corações a lembrança de que o Senhor está vendo cada uma das nossas obras, existindo elas ou não, sendo elas boas obras para o Senhor ou não. Aquele que tem os olhos como chama de fogo é capaz de sondar o mais íntimo do nosso ser. E isso estabelece um alerta muito grande para nós. Por quê? Nós não conseguimos enganar a Deus. Por mais que aos olhos das pessoas que estão à nossa volta, os nossos irmãos de igreja, as pessoas da rua, reconheçam a nossa forma de viver, as nossas práticas como sendo boas, se no nosso coração isso de fato não estiver em acordo com a nossa prática, de nada adianta. Aí nós seremos como uma ONG, nós seremos como uma organização que faz coisas legais por aí, mas sem motivação, sem o amor primordial a Deus. As nossas obras refletem a salvação de Cristo em nós, refletem o nosso conhecimento por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Por isso amamos, por isso nos entregamos a Ele e aos nossos irmãos. E além disso, o versículo 19, ele vai terminar dizendo que as últimas obras deles ainda eram muito mais numerosas do que as primeiras. Isso nos mostra algo também, irmãos, extremamente essencial aqui para nós, que era o quê? A igreja de Tiatira havia amadurecido. O fato deles terem mais obras nesse momento, era porque eles haviam se tornado uma igreja madura. E o fato das obras deles serem mais numerosas do que antes, prova isso, que eles amadureceram na fé, que eles encontraram raízes sólidas para crescerem na fé, no amor, no serviço a Deus. E esse é um fato, irmãos, que precisa nos fazer refletir. Por quê? Faça essa pergunta para você mesmo, essas perguntas. Há quanto tempo nós estamos na igreja? Há quanto tempo nós temos ouvido acerca da palavra de Deus? Há quanto tempo nós estamos envolvidos de maneira direta ou indireta com os ministérios, com os departamentos das nossas igrejas? Outras questões surgem também.
o quanto as nossas obras crescem nesse tempo. O quanto nós amadurecemos em Deus e passamos a cooperar com a obra, em vez de atrasar aquilo que está sendo feito. Quanto nós temos sido úteis aos nossos líderes e à nossa congregação, para que o reino de Deus se estabeleça através de nós. Sabe, irmãos, se você conversar com líderes e pastores de qualquer igreja, eles vão te dizer que os maiores problemas que eles têm não são com novos convertidos, são com crentes velhos. Isso precisa nos fazer pensar de alguma forma. Como podemos estar há tanto tempo dentro de uma igreja, ouvindo sobre uma palavra que fala sobre a nossa eternidade? Não é uma matéria de escola que nós vamos usar para passar no vestibular. Não é como uma matéria de um cursinho que quando você vai tirar carta, você vai lá, aprende tudo só para passar na prova. Porque quando você sai de lá, você tem que aprender a dirigir de novo, né? Mas não é isso, nós não estamos lidando com esses tipos de lições. Nós estamos lidando com lições que falam da vida eterna. Isso precisa nos incomodar. Nós precisamos puxar na nossa mente e pensar se durante esses 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de crente, nós demos mais frutos ou nós derrubamos mais árvores? Nós demos mais frutos ou nós demos mais trabalho para os nossos líderes ou para o próprio Deus podar os nossos ramos ali? O que de fato temos feito? Que tipo de cristãos temos sido? Líderes, pastores, presbíteros, a cada dia que passa, aumenta o número dessas pessoas que sofrem de depressão. Tamanhas são as demandas que essas pessoas precisam lidar. O fardo é muito pesado. A cobrança é muito grande. E quando nós, crentes, de muito tempo dentro das nossas igrejas, deveríamos estar sendo apoio para esses nossos líderes, nossos pastores, deveríamos estar colocando eles para descansar em determinados momentos e assumindo algumas broncas, nós estamos sendo o motivo da dor de cabeça deles. Vocês acham que esses cabelos brancos aqui é à toa, né? Não. Não é à toa. Sabe, irmãos, nós conseguimos encontrar muitos defeitos nos nossos líderes, muitas falhas. Nós queremos que eles sejam oniscientes, onipresentes e onipotentes. Nós queremos que eles saibam de tudo, estejam em todos os lugares, possam resolver todas as coisas. Mas eles não são essas pessoas. Eles estão aqui para conduzir um rebanho, para guiar um povo. Deus, obviamente, colocou sobre eles uma unção especial para que eles pudessem nos conduzir, sim. Eles pagam um preço talvez maior, talvez não, com certeza maior do que todos nós. Só que nós deveríamos estar agindo junto deles. Não estou aqui defendendo ninguém, dizendo que os nossos líderes ou os líderes das igrejas são perfeitos, não tem erros, não tem falhas. Tem, óbvio que tem, somos seres humanos todos, pecadores, sujeitos às mesmas falhas. Nós estamos vendo aqui várias igrejas onde os líderes deixavam as coisas acontecer ali também. Eles tinham falhas também. Mas nós não podemos ser, irmãos, aqueles que atrasam a obra. Nós não podemos ser aqueles que atrapalham o crescimento do reino. Nós devemos ser aqueles que vão estar juntos, estar próximos, estendendo as mãos para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, se desenvolvam.
Então, entender o fato de que Deus está observando todas essas coisas e cada um dos nossos passos precisa servir de incentivo e de motivação para que nós possamos desenvolver a nossa fé. Às vezes nós nos esquecemos, parece que a gente está vivendo sozinho a nossa vida, e a gente esquece que Deus está ali, olhando, analisando cada um dos nossos passos. Ele sim é onipresente. Ele sim é onisciente, que está em todos os lugares, que enxerga todas as coisas e que pode fazer tudo. Nós não podemos nos esquecer. E ao nos lembrarmos que Ele está observando e enxergando todas as coisas, isso precisa gerar temor no nosso coração. Não é medo. Não é medo. É entender tudo que Cristo fez por nós. Entender que eu preciso entregar a minha vida para Ele de fato. Todos os dias. Sem reservas. Sem entregar metade do que eu sou apenas. Entregar tudo o que sou. Ainda que seja por 10 minutos do meu dia. Preciso me entregar verdadeiramente. Me desligar do mundo lá fora. Às vezes nós vemos pessoas fazendo alguns sacrifícios tolos. Eu vou jejuar 40 horas. Aí jejuo 40 horas, trabalhando, conversando. Aí numa hora não é a Bíblia. O que é isso? Regime. Vai sofrer de dor no estômago, passar fome e não agradou a Deus. Jejum sem oração e sem leitura da Bíblia, sem adoração a Deus, é regime, não é jejum. Então é isso que eu falo. Se você tiver 10 minutos do seu dia que você vai entregar, se entregar a Deus, sem reservas, sem se segurar nas coisas desse mundo, nos seus problemas, nas suas dores, nas suas aflições, e você vai de fato entregar esses 10 minutos totalmente para Deus, será muito mais proveitoso. Saia daqui nessa noite com esse desafio de amanhã entregar 10 minutos verdadeiros para Deus no seu dia. E depois de amanhã 15, 20. Até que você possa entregar mais tempo. É óbvio que nós temos afazeres, nós temos situações que nós fazemos no nosso dia. Mas nós conseguimos. Coloque o teu celular para despertar num horário que você sabe que você vai estar em casa. Para você se lembrar que aquele momento ali você vai dar para Deus um tempinho. Faça isso. Porque nós somos falhos, irmãos, nós esquecemos. Quantas vezes você sai do teu quarto para ir na cozinha e fazer alguma coisa, chegou na sala e já esqueceu o que você ia fazer. Aí você não faz, aí você volta para o quarto, aí você lembra. Lembrei, agora eu vou. Eu tenho 29 e faço isso todo dia. Todo dia. É normal, nós temos muitas coisas na cabeça, a gente está correndo para lá e para cá o dia todo. Então, aproveite, use as ferramentas que você tem para te lembrar, para te alertar. Esse é o meu momento com Deus. Se for preciso, coloque limite de tempo ali nas suas redes sociais. Todo celular tem essa opção de você colocar ali um limite de tempo. Hoje vou usar minha rede social 1 hora. Aí a hora que está dando 1 hora, ele dá um aviso, está acabando o seu tempo. Pronto, depois você não consegue entrar mais. Faça isso. Sabe aquela história de que se... Aquela história não, né? Aquele versículo de que se o seu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. É isso. Se tem 1 milhão de coisas à minha volta que me impedem de dar 10 minutos para Deus, eu vou me livrar dessas coisas porque é mais importante eu dar meu tempo para Deus. E é uma questão, irmãos, de prática. Não espera se sentir vontade, não. Porque você não vai sentir vontade. Você não vai sentir vontade. Você vai entender por que você não vai sentir vontade. Terceira aplicação aqui. Não deve haver espaço em nosso meio para as doutrinas de Jezabel. Nossas obras devem ser santas diante do nosso Deus. Cristo exorta a igreja de Tiatira pelo fato de eles estarem dando espaço para que fosse pregado no meio deles, incentivado dentro da igreja, doutrinas que não condiziam com as verdadeiras doutrinas do Evangelho. Correto? Então existia uma conivência
por parte daquela igreja. Eles aceitavam que aquela mulher ensinasse uma doutrina de Satanás para os seus membros. E além de permitir essa pregação, esse discurso dela ali dentro, havia também uma inércia que habitava dentro deles, que impedia com que eles fizessem alguma coisa. Eles não faziam nada, eles simplesmente viam aquilo acontecer. E com isso, os ensinamentos dela, a influência dela, estava conseguindo atrair seguidores, convencer pessoas de que aquilo que ela estava falando estava correto. E este é o alerta que nós precisamos hoje. Quantas pessoas têm tido a oportunidade de propagar falsos ensinamentos e um falso evangelho dentro da igreja de Deus? Quantas pessoas? Nós sempre comentamos aqui sobre os benefícios da internet, só que os malefícios, e sobre os malefícios dela também, que nela nós vamos ver absurdos e mais absurdos, sendo pregados, sendo repostados e com milhares e milhares de visualizações e curtidas. Pessoas acreditando cegamente em doutrinas de Satanás. Pessoas batendo palma para alguém que prega que você não precisa mais pedir perdão pelos seus pecados, porque Deus já sabe. Milhões de curtidas, milhões de reposts, milhões e milhões e milhões. E aí? Doutrinas de Satanás sendo pregada. E pessoas abraçando, pessoas tomando isso como verdade. A pregação e a propagação do Evangelho de Cristo, irmãos, é algo santo. É algo sagrado. E é algo que não pode ser negociado. É algo que exige seriedade, compromisso, fidelidade às Escrituras por parte de quem se propõe pregar, de quem se propõe levar. Então não deve haver no nosso meio espaços para oportunidades simplesmente por uma proximidade, simplesmente pela amizade entre as pessoas, simplesmente por não querer que fulano ou ciclano saia da igreja, simplesmente por querer que essas pessoas continuem membros da nossa igreja. Precisa haver cuidado, temor naquilo que diz respeito ao ensino da palavra de Deus nas nossas igrejas. Sabe por quê? Porque é daqui que vai sair as pessoas evangelizando em suas casas, evangelizando em seus trabalhos, evangelizando nas suas escolas, faculdades. O que é pregado em um culto, em uma igreja, em um momento de reunião do povo de Deus, é ensinamento de Deus para que quando as pessoas saiam lá fora, elas coloquem em prática. Então você imagina se o que é pregado é uma falsa doutrina. O que vai ser propagado? A falsa doutrina. É uma questão óbvia. Porque eu aprendi isso na minha igreja, lá com o Alisson. O Alisson falou isso lá. Então eu estou falando também aqui agora. Irmãos, quando alguém cita meu nome, o Alisson falou, que nem o Alisson falou, minha perna treme. Minha perna treme. E isso me traz temor. Porque eu não quero ser aquele, nós não devemos querer ser aqueles que são citados por aí afora, ou em uma simples reunião dentro de casa, como alguém que está pregando uma doutrina de Satanás, uma doutrina que não é de Deus, que não vem do Senhor. E é por isso que precisa haver temor da nossa parte. Nós estamos lidando com uma palavra santa, imaculada, imutável, onde não contém erro algum. E nós somos seres humanos cheios de erros. Então a possibilidade de nós pervertermos essa palavra, se nós não estivermos em comunhão com Deus, é muito grande. Por isso nós precisamos ter em nossas mentes de que essa palavra precisa ser manuseada por mãos comprometidas com o verdadeiro evangelho de Cristo. E para nós finalizarmos, o quarto ponto: ter conhecimento sobre o nosso inimigo não nos fará governar sobre ele. Ser fiel a Cristo e aos seus ensinamentos é o que nos fará fortes
diante das adversidades. No decorrer do estudo aqui, nós vimos que o discurso adotado por Jezabel era de que os crentes em Tiatira deveriam conhecer de forma profunda daquilo que Satanás disponibilizava ao ser humano, desfrutar dos desejos e dos prazeres na carne, para que assim o crente passasse a conhecer com propriedade todas as armas que o diabo tem para tentar o homem. Ela defendia isso dizendo que, independentemente do que eles desfrutassem na carne, o espírito não poderia ser atingido. A questão que precisa ser entendida aqui por nós, irmãos, é que nós não temos a necessidade de conhecer o que o diabo tem para nós. Sabe por quê? Pelo simples fato de que em nós já habita absolutamente tudo aquilo que o diabo tem para nos oferecer. O que nós queremos no nosso íntimo, os desejos, as vontades que nós temos, já é aquilo que Satanás possui para nos dar. Em decorrência do pecado que habita em nós. A partir do momento em que nós nos tornamos pecadores lá em Adão, as piores coisas, as piores podridões disponíveis para este mundo estão dentro de nós. Nós só não cometemos todas elas pela graça e misericórdia do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Existe uma frase se eu não me engano, é de João Calvino, onde ele diz o seguinte, que tudo que há de mal em mim, sou eu mesmo. E tudo que há de bom em mim, é Deus. Eu enxergo dessa forma. Aquilo que eu faço, aquilo que nós fazemos que é bom, que soa como sendo algo bom, vem de Deus, e não de mim, e não de nós. Então, a realidade da nossa luta diária aqui contra Satanás, que é algo que aquele povo tinha deixado de lado, ela se resume em uma só palavra: santidade. Estarmos próximos de Deus, buscando a sua face, nos alimentando da sua palavra, é isso que vai aprimorar a santidade em nós. É isso que fará com que constantemente nós possamos experimentar de tudo o que há de contrário dentro de nós. A vantagem nisso é que o que Deus tem para nos dar é muito melhor, é muito maior do que qualquer outra coisa que nós possamos desfrutar pela nossa própria vontade, que é a salvação. Não há nada maior, nada melhor, nada que nos satisfará mais do que a salvação que está em Cristo e que foi derramada sobre nós. É por conta disso, irmãos, que eu disse aqui, que nós não podemos esperar sentir vontade de buscar Deus, porque nós não vamos sentir. Romanos 3,11 vai dizer que não há quem busque a Deus. Não há em nós instinto nenhum que nos faça desejar buscar a Deus. Você não vai acordar, que vontade de orar a Deus hoje. Se isso acontecer, é o Espírito Santo de Deus tocando em você, não é você. Você pode ter certeza, irmãos. Nós acordamos já pensando nas nossas atividades do dia, no que nós precisamos fazer, nos nossos desafios, nos problemas que nós vamos ter que enfrentar, nas contas que nós vamos ter que pagar, inclusive aquelas que a gente não tem dinheiro para pagar, e a gente sai de casa assim, atropelado. Ninguém acorda morrendo de vontade de louvar a Deus. Ninguém. Porque não há quem busque a Deus. O texto de Romanos diz isso, irmãos, para nos fazer entender justamente que nós, por nós mesmos, nós não temos a condição nenhuma de buscar a Deus. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, nós não temos capacidade de fazer a vontade de Deus. Justamente porque o que habita em nós é mal. O que habita em nós é o pecado. Além disso, o versículo 26 do capítulo 2 de Apocalipse vai dizer que aquele que guardar as boas obras do Senhor até o fim, esse terá autoridade sobre as nações. Perceba,
O que Cristo nos diz aqui é que não é o fato de conhecer o nosso inimigo que nos dará poder e nos fará dominar sobre ele, mas sim ser fiel a Deus e a sua palavra. É isso que vai nos dar forças para resistir ao pecado, para elevar o nível da nossa santificação e para nos fazer alcançar algo muito maior para as nossas vidas. O que Deus tem para nós, irmãos, é muito maior do que qualquer conhecimento sobre o pecado e sobre o nosso inimigo que nós possamos ter aqui, neste mundo. Ok? Então, fica essas lições para que nós possamos meditar nessa noite e no decorrer das nossas vidas também. Nós podemos ver, irmãos, que a igreja do Senhor, ela tem problemas desde sempre. Todas as cartas de Paulo, por exemplo, era para corrigir problemas. Nós estamos lendo 7 cartas aqui, nós vamos ler. Só uma igreja das 7 que não recebeu nenhum tipo de exortação de Deus, que foi a igreja de Esmirna. A única. E provavelmente a igreja em que mais pessoas morreram também. Porque eram fiéis a Deus em todo tempo. Então, irmãos, o maior aprendizado que nós tiramos desta série, e você vai perceber isso em todas as cartas, é que o nosso comprometimento com a fidelidade das Escrituras é o que mais importa para Deus. Perceba que a igreja de Tiatira era uma igreja que amava, que tinha muitas obras, que suas obras cresciam, perseveravam na fé. Tinham muitas qualidades ali. Só que eles estavam deixando a mensagem do Evangelho ser corrompida. E é isso o que mais incomoda ao Senhor em todas as cartas. Para você ver o tamanho da seriedade do que é você perverter a mensagem do Evangelho. Quando nós pervertemos a mensagem do Evangelho, irmãos, é como se nós estivéssemos dizendo que Cristo é mentiroso, que Deus mente. Porque nós estamos falando algo que Ele não disse, como se tivesse sido Ele quem disse. Nós atribuímos a Deus falas que não são dele. Nós atribuímos a Deus interpretações que não são dele. É óbvio que existem muitos desafios quando nós lemos a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita para este tempo, mas não é sobre este tempo. A Bíblia, ela foi escrita sobre um tempo que está muito para trás de nós. Culturas muito diferentes das nossas. Pensamentos muito diferentes do nosso. Língua muito diferente, muito diferente da nossa. Mas tudo que está... Isso que é o mais grandioso quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos. É pensar que mesmo sendo escrita há tanto tempo, em um lugar tão distante, tão longe de nós, em uma língua que sequer existe mais, ela ainda se aplica para os nossos dias, século 21, 2022. Estamos aqui, vendo e provando de tudo que está acontecendo, de tudo que está escrito na Bíblia que já aconteceria. E ainda tem mais por vir. E o nosso desafio ao estudar esse livro é estarmos preparados. Talvez, no decorrer dos estudos depois, a gente vá tentar entrar nos temas mais cascudos, digamos assim, tratar de algumas coisas, das questões do arrebatamento, enfim. Mas entenda, o tempo de Apocalipse é algo secundário a nós. Não é o que mais importa. Se o que está escrito aqui vai ser antes, vai ser depois, vai ser durante, vai ser no finalzinho. A pergunta que você precisa se fazer ao ler Apocalipse é: eu estou preparado?
eu estou preparado? Seja para subir antes da tribulação, seja para enfrentar parte da tribulação, seja para enfrentar a tribulação toda, eu estou preparado? Porque, irmãos, eu já adianto para você, eu sequer tenho posição definida sobre isso. Porque existem muitos bons argumentos, existem anos e anos de teologia sendo estudados que defendem todas essas possibilidades, e todas essas possibilidades têm muitos bons argumentos. Nós podemos crer em uma, escolher uma, não tem problema nenhum. Não é um assunto que a gente precisa se dividir por causa dele. O principal é, estamos preparados? Irmãos, nós não estamos preparados. Nós estamos com medo do presidente que vai governar este país. Imagine só ter que lidar com as demandas do que este livro nos ensina. Quantos aqui estão preparados para serem mortos, crucificados de cabeça para baixo? Quantos aqui estão preparados para terem seus pescoços cortados? Quantos aqui estão preparados para serem colocados dentro de um recipiente de metal e serem queimados até a morte? Não estamos. Não estamos. E que isso possa arder no nosso coração. É este temor que nós precisamos ter. Eu não estou falando isso aqui, irmãos, para te deixar louco, não. Não é o intuito. O intuito de lermos e estudarmos a Bíblia é de que nós sejamos confrontados por ela. Se a Bíblia não te confronta, você está lendo a Bíblia errado. A Bíblia, 100% das vezes, vai nos confrontar em alguma coisa. Nós precisamos nos conformar a ela e não conformar ela a nós. Amém?